Meu nome é Antônio José Chinês Neto, sou médico ginecologista na cidade de Casa Branca, em Mococa. Hoje no programa Sexo e Saúde nós vamos conversar sobre sexo na terceira idade. Primeiro a gente tem que saber o que é terceira idade. Hoje em dia se fala tanto de terceira idade, atividade física de terceira idade, academia de terceira idade, sexo na terceira idade. Terceira idade, o que é? É a mulher a partir de 65 anos. Terceira idade pertence ao grupo da velhice. Então, mulheres acima de 65 anos, nós podemos falar que a mulher estaria na terceira idade. Tá? Hoje esse assunto está muito em moda, por quê? Porque a expectativa de vida da mulher, que no começo do século, no Brasil, era em torno de 28 anos, hoje já está em torno de 74, 75 anos. Então uma mulher hoje está vivendo muito mais. E ela vivendo muito mais, está aparecendo um monte de conceito que antigamente não existia por ela viver bem menos. Só para a gente ter uma ideia, na década de 50, a expectativa de vida da mulher no Brasil era em torno de 50, 58 anos. Hoje é em torno de 74, 75. Só que a mulher na terceira idade, que quer e deve manter uma vida sexual saudável, ela tem que estar antenada por alguns aspectos. Primeiro, nos últimos 10 anos, o crescimento de AIDS nas mulheres no Brasil aumentou 25%. Antigamente, a AIDS, quando começou, era uma doença de homossexual, pois ela passou a ser uma doença de viciado. Hoje, ela é uma doença de mulher. Tá? Outra dificuldade que ela encontra é em relação ao parceiro. Uma mulher, por exemplo, com 65 anos, que quer relacionar sexualmente com um homem, mais ou menos, ela vai procurar um homem da faixa de idade dela, 60, 65, 68 anos. Esse homem, na grande maioria das vezes, ele quer mulher mais nova. Então ela já tem dificuldade de arrumar um parceiro na mesma idade dela. Outra dificuldade muito comum é que quando ela arruma um parceiro mais ou menos na faixa de idade dela, ele não foi criado na época de se usar preservativo. Ele não pegou essa orientação que hoje o jovem tem. Então muitas comentam com a gente em consultório que ela chega para o parceiro que tem 68 anos para usar preservativo, o cara ri. O cara ri e não usa. Não usa por quê? Porque ele não foi habituado, ele não foi educado, ele não tem esse nível cultural de usar um preservativo. Além disso, um homem hoje de 65, 68 anos, ele tem uma ereção bem menor de quando ele era jovem. Então ele fica com medo de ter ereção, perder aqueles 2, 3 minutos para colocar um preservativo e com isso ele perder aquela ereção que muitas vezes ele tem uma certa dificuldade de conseguir. Então isso é um problema muito sério, a falta de preservativo. As mulheres na terceira idade que estão encontrando essa dificuldade, eu oriento elas a comprarem e usarem o preservativo feminino. Elas não dependem do parceiro, elas podem ter uma vida sexual segura e o preservativo feminino tem grandes vantagens em relação ao masculino. Primeiro, que apesar dele ser bem mais fino, ele não rompe. E segundo, ele faz com que a mulher, por ele ser tão fino, sinta a temperatura do pênis. E isso é um fator de melhora no libido. Uma outra dificuldade que a mulher na terceira idade encontra é a atrofia vaginal. O que é atrofia vaginal? A vagina é o primeiro órgão a envelhecer na mulher depois de 50 anos. A grande maioria não usa hormônio. Com isso, a vagina ressente muito dessa falta de hormônio. Então, a vagina tem uma dificuldade muito grande de lubrificar. Com isso, a relação, em vez de ser prazerosa, se torna dolorosa. É muito comum, depois da relação, elas queixarem para a gente: doutor, depois eu fiquei toda assada. Isso é o envelhecimento da vagina pela falta de hormônio 10, 12 anos mais cedo, quando ela tinha em torno de 50. Outra dificuldade que ela encontra muito é a parte psicológica. Tem muitas mulheres que têm hoje 65 anos, 68 anos, estão muito bem de saúde, por um motivo aí de separação ou de viuvez, elas têm vergonha, elas se sentem reprimidas de procurar um parceiro para ter uma vida sexual. Isso é muito comum. Eu conheço mulheres de 68 anos, muito bem cuidadas fisicamente, que tiveram vidas sexuais muito boas até 7, 8 anos atrás, quando ficaram viúva. Hoje, sente muita vontade de ter uma vida sexual, mas não tem a coragem, ela se sente oprimida por essa
cobrança que elas acham que existe da sociedade em relação a ela. E muitas vezes existe. Muitas vezes ela tem filhos, ela tem netos, ela tem irmãos, tá? E isso dificulta essa procura, ela acaba tendo essa dificuldade de assumir essa parte sexual. Em 2003, eu tive a oportunidade na Universidade do Chile participar de um estudo com mais de 40 mulheres de 60 a 80 anos. Mais de 90% tinha vida sexual, e uma vida sexual das mais prazerosa. Então, não interessa a idade. Não interessa que a mulher tenha 70 anos, 75 anos. Ela pode ter uma vida sexual muito importante. Tem uma frase muito interessante do Freud que falava que o sexo, ele é componente importantíssimo na maturidade física e emocional da mulher até ela morrer, não importando a idade. Então, senhoras, com todas essas dificuldades superadas, com todos os cuidados que vocês devam ter, aproveitam, porque nunca é tarde.